O evangelho de hoje versa sobre o capítulo 15 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Para isso eu convido o nosso irmão Micael para fazer a exposição. Boa noite. O capítulo Fora da Caridade não há salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo, começa com uma parábola bem interessante. Porque Jesus junta várias pessoas e diz, olha, quando o Filho do Homem vier entre as nuvens para separar os homens como quem separa cabrito das ovelhas, dirá, vinde a mim, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Estive na prisão, estive doente e me visitaste. Estive nu e me vestiste. Mas, Senhor, quando é que a gente te viu desse jeito e te ajudou? Toda vez que o fizeste a um dos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. A segunda parte diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eu tive fome, não me deste de comer, estive na prisão, doente, não me visitaste, estive nu e não me vestiste, estive com sede, não me deste de beber. Mas quando foi que te vimos nessa situação, Senhor? Toda vez que o deixastes de fazer um dos mais pequeninos, foi a mim que o deixastes. Jesus falou e Mateus anotou, tá certo? Se Jesus falou e foi anotado, ele está dando como condição para a salvação a caridade. Ele não falou caridade, mas ele falou várias situações caridosas. Comece isso aí para fazer a gente refletir. Por quê? Porque Jesus, ele vem à Terra nessa missão de amor, e aproveitar a pré-conferência, né? Jesus para o Espiritismo. Jesus já é um Espírito perfeito, puro, que não precisava mais reencarnar. Ele, por amor, vem para dar um modelo para a humanidade terrestre, um modelo a ser seguido, seguro. Então ele vem. E quando ele vem, ele ensina algo simples. Muitas vezes afastava-se um pouco do movimento religioso ortodoxo, no judaísmo, as sinagogas, onde se aprendia sobre a palavra divina, ia para o mar da Galileia, naquelas tardes, em Cafarnaum, ensinar as pessoas. Outras vezes fazia da casa de Pedro esse ponto de encontro do Evangelho, onde perto de seus discípulos ele ensinava com muito carinho. Não só ensinava, como convivia. E aí o que é que aconteceu? Ele deixou uma mensagem simples. Dá um roteiro de luz a ser seguido. Quando ele fala, ele exemplifica. Então, quando ele vai na Páscoa, em que ele é condenado, conduzido ao sacrifício no madeiro, ele poderia ter evitado aquilo? Sim, ele poderia ter fugido aquele testemunho? Sim, poderia. Ele sabia que ia acontecer. Mas, para que suas palavras não fossem vazias, soltas ao vento, ele vivencia tudo aquilo. Então, quando ele falou, amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos persegue, a quem vos odeia, orar pelos que nos perseguem e caluniam, parece difícil, mas ele fez tudo isso. Então ele não só se encheu de palavras vazias para atirar ao vento, ele vivenciou todas elas. Deixou uma mensagem simples para ser seguida, mas no decorrer do tempo as pessoas foram acrescentando, foram complicando algo que era simples, execuível. Um roteiro de luz. E foram complicando. Nessas complicações, começaram-se a dogmas no cristianismo nascente. Até que o auge do perigo acontece justamente quando Constantino chama os cristãos e oficializa como religião oficial do Império Romano, impondo ali a união entre o cristianismo e o Estado. Um pouco antes,
um tratado falando sobre os heréticos, e aí esse termo heresia vai surgir inicialmente contra os gnósticos. E aí, esse trabalho. Mas aí começa a acontecer a palavra heresia. Heresia é difícil de definir, né? Você pergunta, eu já vi muita pessoa dizer, olha, isso é uma heresia, isso é uma seita, e você chega assim e pergunta, o que é heresia? Não, heresia é uma doutrina errada. E qual é a certa? A minha. Ah, então heresia é aquilo que é diferente da presunção que você tem de ter a verdade absoluta. Então, para o conceito de heresia tem que ser assim, tem que ter o cara que tem a verdade, aí todo mundo que pensa diferente dele, que é o cara que tem a verdade, ele é um herético. O que começou a acontecer? Mais na frente, no auge do despotismo, dos que mantinham a verdade entre si, dos que ligavam Deus aos homens aqui na terra, começou algumas pessoas questionarem. Tivemos a reforma protestante. E aí começou perseguição, morte, herético, heresia e assim por diante. Reforma, contra reforma. Na reforma tinha os anglicanos e os luteranos. Anglicanos percebiam luteranos e vice-versa. Várias guerras religiosas. Por trás de todas essas guerras, existia uma máxima que ninguém nunca teve coragem de dizer. Rasgar. O que estava no pressuposto ali era, fora da igreja não há salvação. Você tem que estar aqui, na minha igreja, porque se você não estiver aqui, você não será salvo. Porque a verdade só existe aqui. E isso é o que estava por trás, embutido, que ninguém queria aceitar. Que muitas vezes aceitar Jesus virou sinônimo de pertencer a uma denominação religiosa. Jesus deixou de sair, passou um pouco a sair do coração para entrar no discurso. Porque aceitá-lo era anunciá-lo, virou sinônimo de anunciá-lo. E aos poucos o cristianismo foi sendo deturpado e perdendo a sua essência. Que Allan Kardec, com muita propriedade, levanta essa bandeira, que não está escrito em canto nenhum no Novo Testamento, não. Mas pela leitura e pela vivência de Jesus, a gente deduz, fora da caridade não há salvação. Quer dizer que alguém pode ser salvo se não tiver naquela religião que tem a verdade absoluta? Sim, porque Paulo, muito orgulhoso inicialmente quando ainda era Saulo, ele abre as portas do seu coração para Jesus lá no caminho de Damasco, quando ele cai do cavalo. E ali ele resolve matar o homem velho, o homem orgulhoso, o homem presunçoso, porque Saulo tinha a pretensão, a presunção de ser o dono da verdade e por isso perseguia os cristãos. Por isso prendeu várias sentenças de morte, partiu da perseguição inicial dele, inclusive Estevão. Veio ser o primeiro mártir cristão depois de Jesus, apedrejado por influência dele, de Paulo, então Saulo, que ele tinha pretensão, a presunção de ter a verdade. Portanto, quem pensava diferente dele era herético. Mas no caminho de Damasco ele cai do cavalo. Cair do cavalo não é só cair daquele animal, não. É cair na real. É ter um pouco de autocrítica que muitas vezes a gente não tem. Não dou o braço a torcer, eu não erro. Pronto, é cair disso aí. Ei, peraí, eu erro. Ele cai do cavalo, envergonhado de todas aquelas perseguições, porque ele brigava com algo que ele estava constatando ali que era verdade. Afinal, Jesus vem pregar a imortalidade da alma e ele aparecia ali, imortal aos olhos de Saulo, que ofuscados cegaram. Mas, antes da renovação de Paulo, lembremos, ele tinha presunção de ter a verdade. E eu vou repetir várias vezes, presunção. Porque quem acha que tem a verdade, ele é só um presunçoso. Saulo, ele vai no seu caminho, conhecendo, abrindo as portas do coração para Jesus, matando o homem velho, passando por um bocado de dificuldade. E vai acendendo essa luz. Com a luz extremamente acesa e divinamente inspirado,
Coríntios 13 ele fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, se eu não tivesse a caridade, o amor, eu nada seria. Eu seria como um sino de bronze que fica batendo, só aquele sino. Ainda que eu vendesse tudo que eu tenho e distribuísse com os pobres, mas se eu não tiver a caridade e o amor, isso não me vale nada não. Olha, o amor, ele é compreensível, tudo suporta, tudo crê, não guarda melindre, perdoa. Ele sai dizendo que é a caridade. Tem esperança e um bocado de coisa. O Coríntios 13 é fantástico. Aí a gente vai ver bem direitinho o que é caridade. No final, ele diz, do capítulo 13, ele diz, olha, a gente vê como que por um espelho, em parte. O espelho de Paulo não era o espelho da gente não, viu? No tempo de Paulo, espelho era um disco de bronze, que você via aquele negócio turvo, como se você estivesse vendo. Ainda não é nem um carro, né? Quando você olha o carro assim, você ainda se vê bem. Era algo distorcido mesmo. Então, quando ele diz, olha, hoje a gente, não estou dizendo em outras palavras, tem a verdade plena. Hoje a gente vê em parte, como no espelho, esse espelho ruim. Mas um dia virá a verdade e nós conheceremos face a face a verdade. Mas enquanto esse tempo não chega, permanece a fé, a esperança e a caridade. Mas dessas três, a maior é a caridade. Eu estou dizendo isso porque Paulo, fez o que fez, passou o que passou, evoluiu talvez 100 reencarnações nossas ou mais, pela perseverança. Ele não tinha presunção de ter a verdade. Saulo não tinha presunção de ter a verdade. Saulo tinha presunção, Paulo não. Paulo diz em Coríntios 13 tudo isso. E alguém quer dizer que você vai ser salvo só pela fé, usando um trechinho desse tamanho de Paulo. Parece que ele pegou uma borracha e apagou Coríntios 13. Não caiam nessa ilusão. Não caiam nesse engodo, nessa adulteração do cristianismo. Porque não existe cristianismo sem fraternidade, sem caridade. Passando por esquecer as ofensas, por não guardar melindre, por tudo suportar, tudo crer, tudo esperar. Porque a caridade é paciente. Assim como diz Paulo. Então Jesus, mais uma vez exemplificando, é interessante, todos conhecem a parábola dos bons samaritanos. Mas se a gente tiver um pouco de carinho e for ler antes da parábola do bom samaritano, para entender o que passou por Jesus, ele resolve ir de Jericó a Jerusalém. Tudo bem, era natural esse caminho, mas ele diz, olha, a gente vai para Jerusalém, mas passaremos na Samaria. Era um rodeio enorme. Um rodeio. Mas vamos. Quando passaram, Pedro, Tiago e João, diz, Jesus, a gente vai na frente, que é para ver se a gente arruma uma hospedagem. Foram. Quando depois eles voltam, só interessante, vamos voltar ao tempo do Oriente Médio. Tinham muitos viajantes. Havia uma cultura, até hoje ainda há, de que alguém lhe pede hospedagem, você tem o dever de hospedar, é até uma honra você hospedar um viajante, um peregrino. Então as pessoas, elas não negavam hospedagem, elas hospedavam. Os discípulos procuram como era Samaria, e os samaritanos odiavam os judeus e vice-versa. Acontecendo naquele tempo muito assim, na Samaria mataram um judeu, não tinha problema não, vocês fizeram bem, quem matou? Em Jerusalém matasse um samaritano, tá bom, fizeram bem. Tão grande era a aversão entre samaritano e judeu. Então, quando os judeus chegaram lá pedindo hospedagem, não conseguiram, nenhum samaritano deu hospedagem. Eles voltam. Existia uma crença naquele tempo que dizia, olha, se a pessoa não desse hospedagem, viria um fogo que queimaria aquela pessoa. Tinha essa crença. João
aborda Jesus e diz: olha, o senhor quer que eu ore a Deus para descer um fogo e queimar essa cidade toda? Eu não vim para condenar, eu vim para resgatar, para salvar. Outras palavras. Então ele chega em Jerusalém. Agora vocês imaginem uma caminhada no deserto, longa, passando por uma cidade que ninguém ofereceu um copo d'água, uma hospedagem, um descanso. Imagine como esse grupo chegou lá em Jerusalém, atravessando aquele deserto. Os pés cansados, né, provavelmente feridos, exaustos. Qual é a grande recepção que ele tem em Jerusalém? Alguém ia oferecer um copo d'água, certamente. Afinal, ele era um peregrino que tinha caminhado por muitas horas, vinha de um lugar distante. Então, as boas-vindas dele foi um fariseu querendo testar. Ei, o que é que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Aí você imagina se fosse para a gente essa pergunta numa situação dessa, né? A resposta da maior parte de nós. Mas como Jesus era luz, eu não sei nem se ele respirou fundo, porque eu precisaria respirar fundo. O que é que você aprendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo coração, de todo entendimento. E o próximo como a si mesmo. Muito bem, fazes isso, serás salvo, né? Já ia se retirando. Não, mas espera aí, porque o cara queria discutir, entendeu? Discutidor. Mas quem é meu irmão? Essa pergunta, você para entender ela é assim, porque uma corrente minoritária do judaísmo acreditava que todo mundo era irmão, todos os povos. Essa minoria, Gamaliel era das correntes, era um membro do Sinédrio, Gamaliel, que depois tornou-se cristão. E ele também foi o professor de Paulo na lei judaica. Comparando com hoje, é como se fosse um ministro do STF, lá do povo judeu. Então, era a corrente minoritária. A maior parte dos judeus acreditava que só era irmão judeu. Então, quando ele faz essa pergunta, é porque ele queria discutir. Se Jesus dissesse, não, é todo mundo, aí ele ia pegar um bocado de texto lá hebraico para justificar que não, que o irmão era só o judeu. Então, Jesus, olha só como ele não perdeu a oportunidade para dar uma lição. Conta a parábola do bom samaritano. Ele tinha vindo da Samaria, ninguém deu hospedagem a ele. Não ofereceram um copo d'água. Mas, quando ele chega em Jerusalém, que vai contar a parábola do bom samaritano, olha, um homem ia de Jericó a Jerusalém. Foi tomado de assalto, bateram muito nele, deixaram ele todo ferido, semi-morto. Passou um levita, trazendo o tempo de hoje um religioso, viu? Religioso, trabalhador espírita, o pastor, os obreiros, né? Porque o pastor é o sacerdote. Mas os obreiros lá da igreja, os trabalhadores aqui do centro, passaram, viram, e trazendo para os dias de hoje. Tem uma pessoa acidentada ali, 10 horas da noite, daqui para Natal, e você não para. Não para, tá certo? É a mesma coisa, não tem diferença não. Porque do mesmo jeito de hoje, naquele tempo podia ser um assalto, né? Também tinham essas coisas. Então, o cara olhou ali, com medo, ó, passou do outro lado. Veio o sacerdote, mesma coisa. Depois veio um samaritano, aquele que todo mundo tem ódio, que não era irmão para o interlocutor de Jesus. Aí veio o samaritano, encheu-se de compaixão, colocou azeite na ferida, vinho, enfaixou. Trazendo para os dias de hoje, o vinho é aquele povidine, né? O metiolate, seja lá o que for. Né? Alguma substância cicatrizante, enfaixou, colocou no cavalo, que seria o carro de hoje. Leva para uma hospedaria, paga a hospedagem e diz, olha, eu estou indo embora, estou deixando esse dinheiro aqui. Se você gastar mais, não deixe de cuidar dele, não. Porque na volta eu passo e pago. Depois disso, quem foi o irmão? Mais uma vez ele colocando. Porque a caridade, ao invés de afastar, une. A gente vai ter experiências, inclusive no Brasil, bem interessantes.
Existia uma senhora chamada Nália Franco, que é início de 1900 ali, 1900 e alguma coisa. Logo depois da libertação da escravidão no Brasil. Gilbert, a Lei Áurea foi em que ano? 81, né? Então lá por 1900 já tinha um bocado de filhinho de escravo ali, tudo liberto. Os negros libertos também, mas sem emprego, alguma coisa assim. O que é que aconteceu? Ela morava no interior de São Paulo, via aquelas crianças ali perambulando na rua, passando todo tipo de privação, ficou com dó. Era professora e resolveu acolher aquelas crianças e começar a dar aula. Algumas, era o auge do café ali no interior de São Paulo. Existia um certo poder econômico. Várias mulheres e fazendeiros começaram a financiar. O trabalho dela foi crescendo. Em determinado momento, ela não tinha assim uma casa ainda. Uma senhora oferece uma casa para que ela pudesse, mas tinha uma condição. Não queria essa promiscuidade de misturar crianças brancas com crianças negras. Ela tinha que separar. Então ela não aceita, muito obrigado, continuamos. Mas como o trabalho era de Jesus, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Em pouco tempo ela tinha 200 instituições no interior de São Paulo. Mas ela ensinava peça de teatro, apresentação musical, arrecadava, plantava. Ela procurava não só depender de doações, mas, como todo trabalho assistencial, tinha muitas dificuldades. Ela resolve então fazer uma viagem, se não me perdi na memória, a Minas Gerais. Ela ouviu falar, se minha memória também não me engana, do padre Euclides, que praticava muita caridade, era um cara revolucionário, ajudava muita gente. Então ela procura o padre, ela era espírita, confessa, declarada, todo mundo sabia que era espírita. Ela, naquele tempo, sofria muita perseguição, principalmente por parte da Igreja Católica. Inclusive a ponto de comprometer o trabalho em determinados momentos. Fizeram uma denúncia dizendo que ela tratava mal as crianças, um bocado de calúnia. O repórter, antes de publicar a reportagem, resolve ir lá visitar a instituição. E esse repórter que detrataria o trabalho de Nália Franco começa a ser o maior divulgador, porque ele vai para lá e vê que tudo era muito difícil, mas era muito limpo, era muito organizado, se tinha muito amor, muito zelo. Então esse repórter que difamaria passa a defender e até conseguir mais recursos e o trabalho vai crescendo. Ela então, nessa visita, o padre Euclides fala para quem trabalha para o padre, eu disse, olha, eu sou Nália, todo mundo conhecia, porque ser espírita naquele tempo era ser bruxo, feiticeiro, era sacrificar a criança para... Ainda hoje tem gente que vê com deturpação o espiritismo. Então, naquele tempo era pior. Tanto é que a Igreja Católica daquele tempo fez uma campanha pejorativa ao ponto de caluniá-la. Mas aí, mesmo assim, ela sabe que tem um padre lá, extremamente caridoso, e vai visitar, como espírita. É quase um insulto naquele tempo. Então, as pessoas que trabalhavam com o padre torceram a cara. A gente vai comunicar que a senhora está aqui. Mas eu acho que ele não vai receber a senhora, não. Porque a senhora mexe com essas coisas. Vai falar com o padre. Para surpresa de todo mundo, o padre vem recebê-la. Ela, olá, bem comedida. Disse, que honra você vir me visitar. A que devo a sua visita? Vim aprender com o senhor a praticar a caridade. A senhora veio me ensinar. Porque a religião da senhora é tão incompreendida e muitas portas se fecham. A minha batina me abre muitas bolsas. Conversaram demoradamente, trocaram experiências. E aquele encontro ficou para a história, porque logo depois que ela vai embora, num momento de profunda crise, de onde veio uma gorda ajuda para a Nália, do padre Euclides. Mostrando que as pessoas que entenderam a mensagem de Jesus não brigam. Porque elas entendem o fora da caridade não há salvação.
E as religiões começam a se comunicar, não mais brigar. É por isso que o Espiritismo levanta essa bandeira, fora da caridade não há salvação. Porque enquanto fora da igreja não há salvação, é só discórdia, desamor. E eu acrescento que a mão de Deus tão carinhosa está fazendo a gente sentir a dor para nos encher de compaixão. Porque quando a diversidade nunca nos visita, nós tendemos a ser indiferentes à dor do outro. É a ilusão do orgulho, do egoísmo. É a ilusão da suposta superioridade, que me faz achar superior e por isso eu maltrato. Por isso eu julgo. E eu mostro um dedo e esqueço que Jesus disse, olha, antes de você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu. Porque da boca sai o que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de amor, de carinho, de dignidade, ele vai ver, de compreensão, ele vai ver isso. Mas se o meu coração está cheio de fel, você vai ver só ruindade dos outros. Daí, essa importância da caridade que vai unir povos, unir instituições, unir religiões. Um exemplo nosso recente, não tão recente, né? Gandhi, Mahatma, que é um título, grande alma. Gandhi, ele conduz lá na Índia um processo de revolução pacífica, até então não visto, né? Depois eu fui ler a respeito, porque eu tinha lido O Reino de Deus Está em Vós, é um livro de Leon Tolstói, que me marcou muito. Eu lendo esse livro, aí eu fui perceber que Leon Tolstói pregava ali a não violência. Depois eu soube que Gandhi foi ter com Leon Tolstói, conversou com ele. E as ideias de Tolstói influenciaram muito. As ideias de Tolstói é justamente a não violência. Quando alguém me falava, olha, como é que você vai enfrentar um déspota, uma pessoa cruel, com amor? Ele vai desdenhar, vai pisar na sua cabeça e vai lhe degolar e mostrar de brinde, se você for desse jeito. Eu não conseguia compreender como é que o amor poderia... Então a gente vai ver na história o exemplo de Gandhi. Porque Gandhi começa a liderar um processo de revolução pacífica. Ele vê aquela discriminação, o apartheid na África do Sul, as leis hindus parecidas, que distinguiam brancos de hindus, e na África do Sul, brancos de negros. Existiam praças que os negros não poderiam frequentar. Escolas que negros hindus não poderiam frequentar. Então, ele começa a enfrentar isso de uma forma que ele chama de desobediência civil, desobediência pacífica. Então, ele resolve ir naquela praça que só podia entrar branco. O guarda o para. Você não pode entrar aqui. Está vendo não? Proibido a entrada de negros, hindus e cachorros. Ele disse, mas eu vou entrar assim mesmo. Você sabe que está na lei e que você não pode descobrir a lei. Conheço a lei, mas é uma lei injusta. E eu não cumpro leis injustas. Entra. Não deu outra. Bastãozada. Caiu. Quando ele cai, levanta. A não violência dizia o seguinte: se alguém for violento com você, seja mais brando e pacífico com ele, o mais que você puder. Então ele pensou, vou imprimir mais brandura na minha voz e ternura no meu olhar, para ver se eu toco a alma dele. Paulo, ele disse assim, olha, quando você retribui o mal com o bem, quando você faz o bem, aquele que está fazendo mal e persegue calunia, você está amontoando brasas na cabeça dele. Vamos entender essas brasas. Aí Gandhi tenta imprimir mais brandura, serenidade no olhar. Se isso é uma lei injusta, e eu não posso obedecer uma lei injusta, vai pela segunda vez, bastãozada, cai, levanta-se mais uma vez, tenta imprimir mais brandura e doçura no olhar. Isso é uma lei injusta, e eu vou passar.
Aí o cara fez que não estava vendo e foi para o outro lado. Porque se sente mal. Quando você maltrata alguém que lhe retribui com bem, quanto mais você pisa e mais espezinha, mais maltrata, e mais você faz o bem, essa pessoa vai se sentir mal. É por isso que Paulo disse, você vai amontoar brasas na cabeça do seu inimigo, porque ele amontoou essas brasas. Aonde? No apedrejamento de Estevão. Porque Estevão, com a mesma brandura e ternura no olhar, olha no fundo do olho de Saulo, como quem dissesse, coitado, é um doente, mas eu morro de compaixão, não sei dizer nada. Esse teu Cristo não te ensinou a ter dignidade, não reages, porque ele estava apanhando. Esse meu Cristo ensinou a amar quem me faz mal. E por isso eu te amo. Olhando com a paz e a serenidade que nunca mais saiu da cabeça de Paulo. Não foi por outra coisa não, foi por isso que ele caiu lá do cavalo. Porque a consciência dele já estava ali, cobrando demais. Quem quiser saber o que estava passando no mundo íntimo de Saulo, antes de cair de cavalo, leia Paulo e Estevão, você vai se encantar com essa história. Então, Gandhi, ele começa essa revolução. Lá na África do Sul, ele, quando faz essa desobediência, que os ingleses começam a prender todo mundo tinha milhares de pessoas presas. Aí, como é que você vai deixar milhares de pessoas presas? Tiveram que soltar. Quando soltaram, depois de um tempo, aquela revolução grande, o pessoal aí disse, a gente vai soltar você, mas desapareça da África do Sul. A gente não quer ver nem você pintado de ouro aqui. Ele volta para a Índia. Vocês têm ideia de como ele foi recebido na Índia depois dessa revolução que deu certo? Porque até então ninguém tinha enfrentado o Império Britânico sem ter se dado mal. Ele chega já ovacionado, ele já era o cara lá na Índia. Então ele começa também essa desobediência. Eu contei um caso específico. Ele vai conduzindo aquelas pessoas. E existiu o grande episódio na história que foi o massacre da Paz Celestial. É da Paz Celestial mesmo que teve na Índia. Onde 1.200 hindus foram mortos. Agora olhe bem, os hindus pacificamente andando ali, a tropa britânica posta, dá a ordem de dispersar e o pessoal desobedece. As pessoas armadas de fuzil, o comandante louco que estava à frente, o coronel, dá a ordem de atirar, para que aquela multidão se dispersasse. Começam a atirar, algumas pessoas correm, outras ficam. 1.200 pessoas morrem nesse incidente, sem jogar uma pedra, sem dizer um insulto. Em determinado momento, isso causou um mal-estar tão grande em quem estava atirando, que alguns soldados simplesmente se recusaram a atirar, não atiraram. O coronel mandou matar, disse, mate ele que não está obedecendo, mate ele, e o exército começou a se matar. Um caos completo. Ficou tão feio para a Inglaterra, aquele massacre, que ela não teve mais cara de manter a Índia como colônia. Internacionalmente ficou tão... Como é que se mata 1.200 civis desarmados, pacíficos? Você olhe o poder do amor. O poder do amor. Vencendo o ódio, vencendo a guerra. Violência não destrói violência não, só o amor. Agora alguém só vai ter essa força moral quando entender que é imortal. Quando entender que a vida não acaba com a morte, que a morte é apenas uma passagem para outra vida. Entender o ensinamento de Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai, há muitos mundos habitados, há muitos lugares. E há um preparado para cada um de nós, conforme a nossa ascensão espiritual. Há um lugar preparado. Então, quando vai ver Gandhi, eu até indico, viu? Está no YouTube, A Vida de Gandhi, o filme Gandhi. Está lá no YouTube, aberto para quem quiser assistir. No filme, o pessoal olha e Gandhi sereno, porque eu tinha ficado arrasado, eu conduzindo... eu fiquei pensando comigo, já pensou conduzisse algo desse tipo? Morresse 1.200 pessoas, eu ia ficar arrasado. E por que essa serenidade? Pela certeza da imortalidade da alma. Quando você tem a certeza de que é imortal, você sabe
que é melhor chegar do lado de lá como vítima do que como algoz. Porque a justiça divina é perfeita e desencarna quem tem que desencarnar. Porque se você não tiver desencarnar, você não tiver que passar por aquela provação ou expiação, você não vai passar. Só um detalhe, expiação é aquilo que você sofre porque você já fez a ruindade, você já fez algo ruim. Eu fiz o mal, fiz várias maldades, caluniei muitas pessoas e agora eu sofro a calúnia. Eu estou expiando o mal que eu fiz. Mas eu não... aquele sofrimento, aquela dor que eu estou passando hoje, não tem relação com o mal que eu fiz. Então é uma provação. Porque a dor não é só castigo, não. Tem gente que... Tem muito espírita que acha, eu estou sofrendo, é castigo. É porque é karma. Eu devo ter errado muito na outra reencarnação. Não. Tem dor que é só provação mesmo. E quando a gente entende, abre o coração, as portas do coração para Jesus, e a gente entende esse amor, como a nossa vida fica mais leve. Eu já contei várias vezes, mas estou vendo rostos novos. Eu conheci uma pessoa fantástica que está do lado de lá, chamada Cleidinha. Ela, aos 10 anos de idade, teve um mal físico que foi atrofiando seus movimentos, atrofiando. Ela, pouco mais de 3 anos, ainda na adolescência, ficou totalmente sem movimento. O movimento dela era só ficar deitada assim, com a barriga para baixo, arqueada, movimento só a mão. Se a cabeça dela caísse, alguém tinha que colocar de volta, que ela não tinha força para colocar a cabeça de volta. Nem se caísse para o lado, nem para o outro. Ela não podia estudar, que no tempo dela não aceitavam deficiente na escola. É por isso que hoje eu fico triste quando tem professor que fica reclamando que tem um aluno deficiente. Tanto que ele colheu ali da pedagogia, né? Como é belo esse sacerdócio. Aceite. Mas se a pessoa não acompanhar, não tem problema. A convivência ali vai ajudar muito. E é fantástico aquela pessoa que acolheu esse deficiente com amor. Então, ela não foi acolhida, mas a mãe ensinou ela a ler. Ela ficou órfã, se eu não me engano, com 10 anos de idade, da mãe. Seus parentes haviam um pouco como um fardo, né, que tinham que carregar. Ela consolou-se na doutrina espírita, porque ela lia livro e foi ali se debruçando naquele livro, encontrando um grande paz para o que poderia ser uma vida atribulada. Então, eu tive a oportunidade de ir visitar a casa, e até a casa que Oliveira faz parte, o Obreiro da Vida Eterna. Fui fazer uma visita lá, o evangelho ela estava. A primeira vez que ela estava indo numa casa espírita. Quando a gente chegou, fez o evangelho todo, quando terminou, se conhecendo, aí disse, você já é espírita? É a primeira vez que eu estou vindo no centro espírita. Aí disse, mas por que você não veio antes? É porque eu tenho muita dificuldade financeira. Eu recebo uma bolsa, mas eu tenho que pagar 2 cuidadoras. Uma de dia, outra de noite. Eu gasto todo o meu dinheiro e ainda tenho que usar de pai. E aí, com muita dificuldade, eu consegui pagar um táxi. Porque eu tenho que pagar um táxi e uma pessoa para me carregar. Não é só o táxi, tem que uma pessoa me carregar. Aí eu consegui vir hoje. Aí como ninguém lá se pronunciou, a presidente do centro que eu fazia parte estava lá, disse, pois não seja por isso. Se você quiser fazer parte da casa da gente, a gente já vai fazer uma escala para lhe buscar, todo final de semana. Ela disse, é o sonho. E foi. E ela foi chegando, tinha uma conversa boa, estava sempre de alto astral, sempre sorrindo. Eu cheguei na presidente e disse, vamos dar um cargo para ela, vamos dar para ser secretária? Porque ela vai ligar, ninguém vai ter coragem de dizer não a ela, né? É o que ela vai pedir. Pronto. Aí era Sandra Borba, era só os top, né? De tudo quanto é palestrante. Ela também arrumou muita palestra para mim. Foi o tempo da minha vida que eu mais dei palestra, porque ela já arrumava a palestra e o passeio, né? Porque eu passava para pegar ela e ia dar palestra e ela passeava. Eu via com muito carinho o carro que eu tinha, o furo no teto que a cadeira furou, e eu olhava, lembrava. Mas o que eu achei interessante é que ela foi para um congresso. Olha o que é o amor, o efeito do amor. Ela foi para um congresso, alguém se solidarizou dela e disse, vou
se eu lhe der um computador e um modem, nesse tempo você tinha que comprar um modem, era R$ 1.800, era caríssimo. Se eu lhe der um notebook e um modem, você pode pagar a internet? Ela disse, posso. Pois pronto, ele deu. Quando ela, com internet e notebook, ela passou a fazer diálogo fraterno pela internet. Olha que coisa fantástica. Aí você já ligava, não, peraí que eu estou ocupada, tá? Ela passou já a ser bastante ocupada. Ela estava sempre ocupada em infinitas atividades. Nesse tempo, Felipe era bem pequenininho, ficava jogando pele em cima, não sei o que, todo dando todo tipo de trabalho, e eu tinha vergonha de levar ele para o centro, para ele não ficar atrapalhando. Ela dizia, não, leva assim mesmo, não tem nada não, criança faz isso mesmo. As pessoas é que tem que amadurecer e entender. As pessoas que torcem a cara é que precisam amadurecer. Mas a criança tem que ir mesmo. Compre um saco de pipoca e fique dando pipoca. Então, tudo ela tinha uma solução leve, não reclamava, era muito interessante, ela não reclamava. Mas ela dizia, eu perguntei a ela, se você ficando assim não dói não? Insuportavelmente, dói tanto, que 2 a 3 vezes por dia, a minha cuidadora me deixa de costas, aí eu fico arqueada. A coluna dela fica assim arqueada. E é tão insuportável que eu só aguento ficar 15 minutos. De tanta dor, mas é 15 minutos que descansa a posição que eu fico assim. Só que ela não reclamava, me disse porque eu perguntei. E assim, como de supetão, ela teve uma gripe, desencarnou com 6 dias, 7 dias. Convidamos o palestrante que ela mais gostava para dar uma palestra. Que a família pediu, de 30 dias do desencarne. Então, o palestrante contou que ela curou uma depressão lá em Brasília. A mulher tinha ido até para os Estados Unidos se consultar com o psiquiatra, porque o marido havia desencarnado e ela entrou numa depressão profunda. Tinha muito dinheiro, mas ninguém conseguiu tirá-la daquela depressão. Ela encontra Cleidinha pela internet, diálogo fraterno, sai da depressão. Eu fico imaginando essa pessoa conversando com Cleidinha, vendo a situação de Cleidinha, eu acho que a pessoa ia ter realmente vergonha da depressão. É curada. Né? Ele contou isso aí e tal, terminou o encontro. E aí eu quero que vocês entendam o poder do amor. Lá na plateia, o camarada disse, eu fui a pessoa que deu o computador para a Cleidinha. Essa pessoa que você contou que ela colou lá em Brasília é minha irmã. A gente fez tudo e não conseguiu. Eu dei o computador à Cleidinha e Cleidinha curou a minha irmã. Olha só. O efeito do amor. Ele não pensou, ele não queria nada em troca não. Ele fez o amor pelo amor. A caridade desinteressada. É assim que a gente conhece os espíritos evoluídos aqui na Terra, pelo desinteresse completo. E essa pessoa não teve interesse nenhum. Ele se encheu de compaixão por aquela pessoa, que era a pessoa que Deus colocou no caminho para curar a irmã dele. Que nem ajudando ela a ir aos Estados Unidos, tratasse com um especialista lá, conseguiu sair da depressão. Olha que coisa fantástica. Como é o amor. Como o amor nos ensina a ser pessoas melhores. E por que fora da caridade não há salvação? Porque a caridade é justamente o amor em ação. Porque eu posso me encher de compaixão por alguém e não fazer nada. Né? Tem um dependente aqui, um usuário, que ele anda com calção, segurando assim, e todo mundo quer bater nele, quer não sei o que e tal, porque se ele vê alguma... Mas ninguém pensa nisso, vou dar um calção bom para ele não ter que andar mais segurando o calção, e uma camisa para não ter que andar nu. Né? E quando a gente começa a fazer isso, a gente vai enxergando o outro, vendo a dor do outro, investigando esses infortúnios ocultos, vai saindo de nós mesmos, porque, ora, enquanto a gente estiver olhando para o outro e vendo defeito no outro, a gente está perdendo tempo porque não está olhando para si. Porque se a gente passar um tempinho olhando para si, a gente vai ver que a gente tem um bocado de orgulho, um bocado de vaidade. A autocrítica da gente precisa ser melhorada. Tem um colega que ele tem um trabalho assistencial numa comunidade extremamente pobre, lá em Extremóis, isolada. Então ele se dispôs a fazer um trabalho assistencial.
Ele dizendo que quando chegou lá, tinha uma epidemia de piolho. Praticamente todas as crianças tinham piolho, e coçava muito a cabeça, de tanto coçar, pousava uma mosca e criava a lava, que ia crescendo ali a lava da mosca. Como ele estava levando uma feira e se propôs a ajudar de alguma forma, ele conseguiu vários remédios, né, para tratar piolho, e ele mesmo se propôs a dar banho em algumas crianças. Tem outras pessoas, talvez ele se propôs. Ele dava banho sempre nas mesmas crianças. Disse que essa que tinha as larvas aqui no couro cabeludo, ele ia lá e o nojo era grande. Um nojo grande. Aí no terceiro final de semana, assim, ele já estava pegando com a mão, assim. Ele disse. Já pegando com a mão sem nojo nenhum. E ele disse, a grande mudança que houve dentro de mim é porque eu passei a não ver uma criança piolenta com lava-migras, mas fulano, Paulo, meu amigo, alguém que eu quero bem, alguém que eu amo. Não era mais um assistido, era alguém que ele queria bem, um parente. A gente faria isso por um filho sem nojo. A gente tira o carrapato daquele cachorro que a gente gosta, que é nosso, que fica dentro de casa, sem nojo. Por quê? Porque a gente tem um carinho, desenvolveu o amor, por isso a caridade, que é esse amor e ação. E só vai existir caridade com fé. Porque muitas pessoas têm impulsos generosos, mas quando a ingratidão visita, pronto. Não faço mais, abandono. Me desgosto por alguma coisa. E o que vai fazer a pessoa perseverar nisso? A fé. A fé vai fazer perseverar. A fé vai dar essa força moral inabalável que vai evangelizar mais do que o nosso discurso. Porque foi assim que o cristianismo foi propagado, pela força moral que os primeiros cristãos apresentavam no julgamento. Tu não sabes que vai morrer, tu não sabes que conheço 1000 modos de te fazer sofrer? Sim, não desconheço que vocês têm 1000 modos de fazer meu corpo sofrer, mas não conheço um método sequer que me tire a felicidade de viver em Cristo Jesus. Então, por mais que se torturasse, por mais que se humilhasse, que batesse, que se escarnecesse, o que é que ele tinha? Um olhar sereno, fraterno, irradiando amor, compreensão, amontoando brasas na cabeça do inimigo. E eu gostaria de encerrar relembrando alguém porque a dor, ela é muito importante, porque você pode simplesmente ser um coitadinho diante da dor, reclamar da vida de um revoltado, e você pode fazer uma estrada de luz por sua dor, por resignação. Você pode dar um exemplo de fé, porque você ora resignado e agradece até a Deus aquela dor ali. Por quê? No fundo, você sabe que um dia todos nós seremos anjos. Eu ia recitar aqui um poema de Alta de Souza, mas pode ser que minha mente falhe, aí a gente vai para aquela música mesmo. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. O mestre falou, sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. E nele está a nossa salvação. Um dia, todos nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar e assim será. Muita paz.